realmente demonstrar quais são as suas fragilidades, quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades sociais. Então, quando nós destacamos na introdução, que a professora Gina fala muito bem, a questão da participação das comunidades, não é uma participação passiva, porque as pessoas tendem a confundir participar e estar presente, estou aqui, né? E isso não é uma participação, isso é você estar meramente com o corpo presente, mas sem voz ativa. E eu precisaria dar a essa comunidade, a essas pessoas que precisam, entre essa esperança, desesperança e essas lutas constantes pela efetivação dos direitos sociais, né, a questão de realmente de uma participação de uma voz que represente, uma voz que possa, por sua vez, demonstrar com clareza que as pessoas elas não querem só a lei formal, ela quer também direito à parte material, né, a parte de concretização desses direitos, e que, né, repito e reitero, né, mais uma vez, torna-se, eu diria, mais agravante. Parece que os dias vão passando e a banalização em relação aos problemas, elas vão se agravando. Tanto é, professora, que na sua fala anterior, a questão da desigualdade, eu trago um gráfico aqui, que não, e com toda a licença, peço licença para apresentar esse gráfico depois, que não consta na sua obra, mas foi em relação justamente a essa temática, a questão da desigualdade, da exploração dentro da desigualdade. O próprio relatório PNUD 2019, ele traz esses dados, e aí eu vou passar para vocês, com a licença, obviamente, só como uma forma de trazer algo mais de complemento para a aula. Então, quando a gente pensa na desigualdade, a gente já pensa assim, são pessoas que, por sua vez, têm o mínimo possível que deveria ser dado, ou por parte do Estado, ou por parte de instituições, ou, enfim, de políticas públicas como um todo. E você vê que, mesmo dentro da desigualdade, nós temos um patamar de exploração. Então, é como se você estivesse pisoteando aquelas pessoas que já tivessem um mínimo ou menos do... É quando a professora fala da questão da discricionariedade, né, administrativa, que o gestor ou o administrador, ele não tem a capacidade, dentro dessa discricionariedade, de decidir se quer ou não quer uma aplicabilidade de uma política pública, mas sim com base na lei, né? E aí ela fala do povo para o povo e pelo povo, como uma forma de realização e efetivação dessas conquistas, tá? E aí eu passo para o primeiro slide, fazendo uma sequência lógica, após fazer essa explanação geral também, como o Robério fez, tá? Me permitam começar na sequência lógica. A obra, ela começa a introdução, né? Ela começa destacando as relações entre a França revolucionária de Victor Hugo e o destino de Patativa do Assuaré. E aí a primeira coisa, quando eu comecei a ler, foi o que é Patativa do Assuaré? Como a professora falou, me permitam fazer um pulo aqui, e aí eu sei que está pequeno, mas eu fiz questão de copiar e colar do jeito que está. Está na introdução, na página 15, na nota de rodapé, número 2, aparece para o senhor aí, tá? Deixa eu colocar no modo apresentação, fica mais fácil. Fica maior para os senhores, tá? Então, esse sertão nordestino de Patativa do Assuaré, os senhores podem acompanhar no material de vocês e me permitam fazer a leitura literal, que realmente é o primeiro impacto, quando eu comecei a ler, eu pensei, o que é isso? Graças a uma nota de rodapé, a gente consegue ter uma ilustração clara do que é essa Patativa do Assuaré. E aí, na nota 2, né, na página 15, para que os senhores possam acompanhar junto comigo e com a licença da professora para fazer a leitura, temos o seguinte: Antônio Gonçalves da Silva, ou, como é conhecido, Patativa do Assaré, tá? Poeta agreste cearense, com pouca instrução sistemática, porém, grande sensibilidade e domínio das ideias, com maestria, relata o cotidiano do agricultor, que, sob o sol e as agruras, né, sobre as agruras do sertão nordestino, esquecido pelo poder público, trabalha e... Oi, vocês me escutam? Sim, Tatiana, a gente escuta. Ai, obrigada. Como eu coloquei no modo exibição, eu fico sem ver vocês, mas eu já volto para ver vocês. Deixa eu voltar, tá? Agruras do sertão nordestino, esquecido pelo poder público, trabalha e vive em sintonia com a natureza. O livro Cante Lá, que eu canto cá, Filosofia de um
do nordestino, a Hidrópolis, a referência completa que ela coloca aqui, tá? Expressa na página 25 a 29, expressa seu pensamento. Cante lá, que eu canto cá. Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que eu canto, o sertão eu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo. Sem de livro precisar, por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Você teve indução, aprendeu muita ciência, mas as coisas do sertão não têm boas experiências. Nunca fez uma paçoca, nunca trabalhou na roça, não pode conhecer bem, pois nesta penosa vida, só quem provou da comida sabe o gosto que ela tem. Você é muito ditoso, sabe ler, sabe escrever, pois vá cantando o seu gozo, que eu canto o meu padecer. Enquanto a felicidade você canta na cidade, cá no sertão eu enfrento a fome, a dor e a miséria. Para ser poeta de vera, precisa ter sofrimento, tá? Isso vocês encontram na nota de rodapé, como eu falei, número 2, na página 15 da introdução, tá? E quando eu volto para essa ilustração, e a professora, na introdução, né, muito bacana, quando faz essa comparação entre as relações entre a França revolucionária do Victor Hugo e o sertão nordestino de Patativa do Assuaré, é justamente nessa tratativa de demonstrar que mesmo com todo o sofrimento, seja em países subdesenvolvidos ou não, nós passamos por diferenças culturais, sociais, econômicas, e essa realidade, como propriamente as casa de, como que é, Robério? De cal, a palavra caiçara, é essa palavra? Casa caiada. Caiada, tá. Pois é cal. uma realidade, é uma realidade muito presente no nosso Nordeste, não só a casa caiada, como também o próprio piso das casas, né? As casas, elas não têm piso, piso que eu digo, cerâmica, esse tipo de coisa que hoje se utiliza, elas simplesmente têm a questão de um cimento, né, com alguma coloração no chão, e isso quando tem, para demonstrar essa desigualdade. Eu avanço um pouco, tá? E aí, já que eu falei no caso da nota de rodapé, do Patativa do Assuaré, na sequência fala, no caso da França, constatam-se os resultados das lutas e das revoluções que persistem há mais de 200 anos em favor da efetivação de igualdade entre os homens para a possibilidade da reação dos direitos sociais. Então, percebam que os direitos sociais, falar dele, ele é muito mais extenso e muito mais complexo do que você simplesmente buscar uma realização e uma efetivação de uma forma isolada. E que se você olhar, comparar com outros países também, né, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, periféricos, né, que seja o nome que se atribua na doutrina, a diferença vai ser o índice, né, na aplicação desses direitos sociais. Mas não temos como abranger e falar que todos os países agregam esses valores, né, para toda e qualquer pessoa como valores, como direitos sociais, tá? Prosseguindo, superando a questão da França, né, no Brasil, percebe-se que essa luta ainda é atual e necessária para que o direito à educação e a conscientização das comunidades sejam como chuva que corre no solo árido, porém fértil, que da noite para o dia transforma a desolação em esperança. Também achei muito, muito bacana, muito interessante esse trecho, quando a professora destaca que a educação no Brasil, e principalmente o caso cearense, ou a realidade cearense, que é o que aparece na obra, a educação e a conscientização das comunidades, elas são algo fundamental para que as pessoas possam, como ela fala, da chuva que corre no solo árido, porém fértil. Eu tenho pessoas que têm a ausência à educação, eu tenho pessoas que têm a fragilidade dessa educação por não alcançarem uma educação de qualidade, ou eu diria simplesmente uma educação, não diria nem de qualidade, tá? E aí, né, prosseguindo, fala-se que da noite para o dia transforma desolação em esperança. O que nos falta é fazer uma imersão nessas comunidades, nesses grupos sociais, que, por sua vez,
tão carentes de educação, tão carentes de aplicabilidade, de efetivação de direitos sociais. Por isso, é preciso chamar, em qualquer momento vocês podem intervir, tá, professora, e o Robério também, né? Tatiana, E eu vou até meio-dia, pode falar, professora, eu vou até meio-dia, então me deixe falar. Ok. Hoje eu tenho tempo. Pronto, Tatiana, justamente eu quero chamar a atenção aí para as colegas mais jovens, a Sofia e a Mariana, tá? E até os meninos mesmo, que eu vi que não sabem ainda o que é uma casa caiada. Eu vou fazer uma excursão com vocês para ir ao Suba, tá? Então, se vocês não tivéssemos o problema do Covid, eu ia levar o Robério para comer uma paçoca lá em Irauçuba, né? Mas eu acho que o Robério talvez saiba o que é que eu estou querendo dizer nessa tese, tá? Primeiro, já que eu estou aqui, né, deixa eu participar. A tese, ela é o resultado dessa conciliação minha entre teoria e prática. Por quê? Porque eu fui coordenadora lá na Assembleia Legislativa de uma CPI que chamava CPI do Fundef, tá? Na época se chamava Fundef, e eu fui coordenadora dessa CPI. O Fundef é o dinheiro que é destinado para a educação fundamental, tá? E para a capacitação dos professores. Tá? Então, eu vi todo tipo de absurdo. Eu vi o dinheiro que deveria ser mandado para construir escola, para melhorar a qualidade do ensino, para os professores terem uma capacitação para poderem dar aula de melhor forma. O dinheiro, na verdade, ele era investido em banda de música, ele era investido, sei lá, em verdadeiras loucuras patrimonialistas, clientelistas e nepotistas. E aí ficava esse conflito entre aquela população que não tinha acesso à educação, porque o Fundef é um fundo espetacular, tá? Ele está na pauta de discussão novamente, agora em 2020, não é? E essa tese, ela foi em 94, eu acho que eu defendi, nem sei mais quando foi isso. Bom, enfim, não, foi em 2004. Foi em 2004 que eu defendi, e o Fundef foi mais ou menos em 1998. E nós vimos que dos cento e tantos municípios, 188 municípios cearenses, mais de 120 tiveram desvio de recursos do Fundef, tá? Então, era para banda de música, era assim, em xerox, teve uma criatura que disse que a água que ele botava nas escolas era mais caro do que comprar o próprio caminhão, tá? Para fazer o abastecimento, né? E eu vi muita loucura, Cascavel, Canindé, e aqueles que se diziam os bons, eles, por exemplo, o governo do PT na época investia e dizia que estava fazendo correto em Aracati, mas aí, quando você ia para Aracati, os professores tinham melhor celular, eram capacitados no Rio Grande do Sul, né? Que era muito bom isso. Por outro lado, as escolas nem tinham banheiro, tá? E nem tinham prato para as crianças comer. Então, a merenda escolar era servida em lata de doce batida, e se o menino queria ir no banheiro, ele tinha que ir no mato, tá? Então, tem coisas que não são legais, como os atos de corrupção, tem coisas que são legais, mas o questionamento, será que são legítimas, tá? Enfim, eram vários tipos de desvio de recursos que não priorizavam a educação. Por isso que eu comecei aí colocando de um lado o Victor Hugo, não é, da França do século XIX, ele dizendo luz, 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 vamos transformar essas crianças descalças em pessoas que tenham acesso à educação para que eles possam realmente serem iluminados, que é linda essa parte aí do livro do Victor Hugo, não é? Por outro lado, colocando o Patativa do Assaré, né? O Patativa do Assaré recebeu o prêmio da Sereia de Ouro, recebeu o título de doutor honoris causa, porque é um poeta natural, uma pessoa de uma sensibilidade ímpar. E aí eu também gosto de dizer a história da música do Gilberto Gil, tá, Tatiana, que é o Rabo da Sereia. Eu não sei nem como é mais o nome da música, que se encontra uma sereia na praia, e aí uns querem devorar o rabo da sereia para a ceia, e outros acham que ela é uma deusa maia. Então, a gente vive nesses contrastes terríveis, meninas, Mariana e Sofia, entre aqueles que tudo têm e aqueles que nada têm. E que também quem mora no sertão, ou quem já passou pelo sertão, a Mariana sabe o que é sertão. Mariana, como que tu não sabe o que é casa caiada, tu que é aí
da região dos Osternes, né, lá do Marco, da região do Marco, com certeza tem muita casa caiada, viu, Mariana? Eu vou te fazer ir lá mais vezes com a tua família. Mas aí o que é Não que eu conhecia esse nome, professora. Eu vou dizer para a Mariana o seguinte, Mariana, você sabe que aí quando a gente dorme, que às vezes está um sertão torrado, a terra seca, né? O meu torrão querido lá do Robério, lá do pessoal que é aí do sertão, ele e o Aldique, né? Você dorme naquele sertão torrado, meu torrão querido, e se chove no outro dia amanhece tudo verde, tá? Então, essa expectativa aí dessa consciência da transformação que a Tatiana leu, não é? É que, de repente, da noite para o dia, o solo é árido, porém é fértil. Ele é tão fértil que, com uma boa pancada de chuva, Tatiana, aqui no Nordeste, no outro dia amanhece verde, né? A gente fala até a frase tá bonito para chover. Talvez essa coisa de tá bonito para chover, como é que o povo aí da região norte vai achar que tá bonito para chover? Para a gente tem isso, né? A região fica, o céu fica bonito quando ele está para chover. Por quê? Porque aqui é tão seco, é tão árido, que a chuva é muito bem-vinda. E aí eu fiz essa analogia com a questão da educação, tá? Se tivéssemos uma educação de qualidade, uma educação com merenda escolar, se não tivéssemos desvio de recursos, se não tivéssemos essa coisa que não é própria do liberalismo, viu, Roberto? Aí tu vai ter que fazer outra disciplina comigo para a gente falar um pouco mais sobre isso. Isso é própria da corrupção, e essa corrupção está no governo de esquerda e de direita, de mais Estado ou de menos Estado. O Estado deveria ser bom. Para mim, eu acabei me convencendo que o Estado é o pior sócio, é aquele que não produz nada, cobra muito e corrompe e explora e desvia recursos, né? Eu queria que fosse o contrário, porque eu sou muito assim, igual Maquiavel. Eu nasci para falar sobre o Estado, eu terei que me ficar lá para sempre, mas o Estado que eu conheci é o Estado corrupto, tá? É o Estado de pessoas corruptas, tá? E tanto faz mais Estado de direita ou mais Estado de esquerda, a experiência que eu tive de 64 para cá foram de governos corruptos, se dizendo não liberais, mas se dizendo corruptos, né? Então, a gente precisa assim, entender um pouco mais sobre o liberalismo clássico mesmo, da essência, que é o homem que trabalha, o homem que produz, o homem que pensa que é possível você superar essas adversidades por meio do acesso ao emprego e à renda. Tá, Tatiana? Eu quis só explicar um pouquinho essa figura aí do solo, do árido, porém fértil, porque eu tenho certeza que o Robério e a Mariana entendem bem o que é que isso quer dizer, a Sofia e os outros rapazes eu não sei, mas a gente que conhece o sertão do Ceará sabe o que é isso, tá? E obrigada aí por ter falado do Patativa do Assaré, que é uma figura lindíssima, né? E essa comparação entre um e outro foi para fazer com que o leitor entrasse no ambiente que eu queria transportar. Imagina, professora, eu que agradeço, né? Tá debatendo a sua tese, a generosidade é imensa, eu que agradeço. Tá? Deixa eu só fazer um parêntese, embora eu moro em Manaus, mas eu sou nordestina, tá? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, então eu conheço bem essa realidade também, né, do árido, né, seco, baixa uma chuva que o nordestino já fica feliz, né? Então, essa comparação realmente, no âmbito da educação, ela se torna muito louvável, e quando a professora fala a questão de uma educação de qualidade, eu diria até, professora, que muitos, o fato só de ter uma educação já, a gente não sabe nem como. Eu falo pela realidade, ou pelas diversas realidades que nós temos no nosso Brasil, que é enorme, aqui no Amazonas, e a senhora acompanhou, foi orientadora da Solange, sabe, que ela discutiu também sobre educação, o quanto é difícil os ribeirinhos terem acesso à educação. E é uma forma também, da forma que é a chuva para o Nordeste, né? Para nós aqui, seria justamente a possibilidade de um professor ir para essas comunidades ribeirinhas, porque é muito difícil o acesso, eles têm que sair, ou às vezes morar nessas comunidades ribeirinhas. E o que é uma comunidade ribeirinha? Traduzindo, né? Melhor falando, porque pode ser que alguém que esteja me ouvindo não saiba, obviamente. A comunidade ribeirinha são as comunidades, ou as pessoas no entorno dos rios, né? Ou até mesmo sobre os rios, né? Nas casas de palafita aqui no Amazonas. Então, há uma preocupação muito grande em levar a educação para essas pessoas. Porém,
a dificuldade maior é de termos professores para chegar até essas comunidades. Então, muitas não têm ou não conseguem, e o aluno ele precisa se deslocar para um outro município mais próximo para poder ter o mínimo de educação possível que ele possa ter. Então, quando a gente fala assim, o Nordeste é complicado, o Norte também é muito complicado, porque se aí falta água, aqui tem água demais e acaba atrapalhando também esse deslocamento de ser de balsa, barco, canoa, o nome que se dá aqui, mas é a única forma, né? Então, ele acorda e anoitece sobre as águas, porque é aquelas casas estilo palafitas, né, que ficam sobre as águas, tá? Então, esse primeiro item, né, essa realidade de uma esperança que causa o próprio papel da educação causa essa esperança, né, de fazer com que esse indivíduo, hoje, que esteja numa situação precária, numa situação de desamparo, a educação ela possa atingir, mas é preciso um processo de conscientização dessa busca pela educação. Daí a questão da própria comunidade também ter sua voz, como eu estava falando, porque não adianta termos um faz de conta de educação que eu faço de conta que eu aprendo. Daí os baixos índices, né, de rendimentos quando é publicado no âmbito do Brasil, porque é um faz de conta que temos uma política pública para a educação, a pessoa é qualificado para dar aula, é um faz de conta que o aluno está aprendendo, e se me permitem falar, já que a gente vai ter, hoje eu consigo ficar até o final, posso um pouquinho, se me permitem falar... Tati, mas eu queria que vocês voltassem para o texto, tá? Porque a gente quer chegar a falar com os autores do texto, tá bom? Bora. Só para fechar esse parênteses, professora, esse período agora de educação online muito me preocupa com os alunos, porque alguns, né, eu não sei vocês que trabalham na graduação, mas muitos me preocupam porque muitas vezes eu não sei nem se ele está assistindo. Então, a educação desse ano, eu não sei que tipo de rendimento nós teremos, né, até o término. Mas, enfim, fechando e prosseguindo, tá? E aí nós temos o destaque do artigo 6º, ao qual já foi bem mencionado, então me permitam passar esse slide, né, que é a questão dos direitos sociais. A gente prossegue para a questão da forma que foi efetivada o trabalho na introdução para desenvolvimento do corpo do trabalho da tese, né, mediante estudo da efetivação dos direitos sociais junto a determinadas populações, no âmbito do Ceará, para delinear as normas básicas emanadas da concepção de direitos e do poder público, que é justamente o acesso ao acesso à judicialização, né, que a professora discute também, bem como visualizar o grau de atuação dos poderes executivo, judiciário e legislativo para a concretização de tais direitos. Então, ela envolve tanto, tá, os poderes para concretizar e a efetivação desses direitos sociais, como também a própria participação, né, das comunidades, tá? Então, seria uma forma de você buscar atingir por qualquer uma das maneiras que possa ser viável, e aí ela cita a questão do processo judiciário, a questão de ação civil pública, a questão de ação popular, como uma forma de implementar, né, essa demanda, tá? Os objetivos que aparecem na introdução, vou destacando aqui, o objetivo do presente livro é caracterizar os direitos sociais, buscar fundamentação jurídica para sua efetivação e garantir meios para a população encontrar na justiça amparo legal por meio de ações propostas, que são as ações que a gente vai ver um pouco mais na frente, como eu falei, prosseguindo. Visa também, tá, enquanto objetivo, superar a antiga interpretação da separação dos poderes, e a da separação dos poderes como uma forma dos três atuarem em prol, tá, da educação, tanto por meio de leis, né, do legislativo, tanto por parte do executivo, como questões de execução, papel discricionário no âmbito do direito administrativo, como também do judiciário, de se impor e de julgar ações que possam vir a ter esse atendimento à educação dessas comunidades, tá? Visa superar a antiga interpretação, como eu falei, tá? E aí, continuando, né? Constitui verdadeiro óbice, que, por vezes, constitui verdadeiro óbice a efetivação do direito à educação e excusa de alguns gestores públicos para extinguir a oferta irregular e insuficiente do ensino público, visto precariamente como norma programática. A norma programática, ao qual a Constituição se propõe, né? É fato que, quando é mencionado a questão de extinguir a oferta irregular e insuficiente, vou até destacar essas duas palavrinhas aqui, irregular e insuficiente, por quê? Não adianta você simplesmente fazer de conta,
Porque vem os índices, e esses índices, esses números, por mais que a gente diga, são só números, mas os números precisam ser feito uma interpretação, uma leitura por trás dele. Por que nós temos um número tão baixo, né, no âmbito educacional? Por que as questões norte e nordeste aparecem muitas vezes muito abaixo, sul, sudeste, centro-oeste? O que acontece? Então, não é uma perspectiva de você analisar, pesquisar e criar políticas públicas que envolva essas diferentes características e diferentes formas culturais em cada região dessa, tá? Bom, prosseguindo, tá? Eu trago o conceito aqui, que aparece na introdução, a questão da comunidade. Calma que eu já vou para os autores, professora. Observa-se aqui, aí eu tenho o conceito de comunidade, tá? Observa-se que surge como fundamento dos discursos políticos e objeto da legislação no final do século XX um elemento chamado comunidade. Essa comunidade são as pessoas que participam, são as pessoas, né, que fiscalizam, né, seus administradores e exigem meios que garantam o bem comum. Então, eu preciso da participação ativa dessa comunidade. Não adianta simplesmente termos a busca de uma efetivação por parte dos três poderes, não adianta simplesmente ter políticas públicas se a comunidade ela não dá um feedback, ou se ela não responde, tá, em relação a essa prestação de serviço, tá, ao qual está relacionado. Tá aqui o meu já, tá? E aí, prosseguindo, temos o conceito de comunidade, e aí nós temos, será que eu pare agora? Não. Tem como base a eterna discussão jurídica, política e econômica envolvendo a liberdade e igualdade. E esse conceito de liberdade e igualdade, salvo engano, o próprio Norberto Bobbio, a professora me corrija, quando ele discute a questão da Revolução Francesa, a questão de termos e lemas totalmente desproporcionais ou desarrazoados. E se eu proponho liberdade, eu não consigo propor igualdade. E aí, quando traz esse item, né, tem como base a eterna discussão jurídica, política e econômica envolvendo a liberdade e igualdade, que por vezes não caminham juntas, ao contrário, né? Em certas ocasiões até se opõem. E é verdade, porque na hora que eu busco essa liberdade, eu estou negando realmente a igualdade. E na hora que eu pressuponho uma igualdade, eu estou freando essa liberdade. Então, seja no âmbito jurídico, político ou econômico, para propor essas duas situações, tá? Pronto, eu ainda indico, viu, pessoal? Eu indico ainda a leitura desse livro, O Princípio Esquecido, tá? O Princípio Esquecido, de Antônio Maria Baggio. O Princípio Esquecido é o princípio a gente leu agora, liberdade, igualdade. Qual é o princípio esquecido, Charles? Fraternidade. Desculpa. Fraternidade. Tá? Pronto. Fraternidade. Por que lembrar do tal do princípio da fraternidade como princípio esquecido? Porque são os direitos sociais, são os direitos coletivos, tá? Então, da década de 90, nunca se falou tanto de princípios transindividuais, direitos coletivos, né? Direitos que traspassam o interesse individual e chegam ao universo coletivo. A gente pode até falar do próprio direito da natureza como um princípio da fraternidade, um princípio esquecido, tá? Porque essa fraternidade não é só entre pessoas, é entre pessoas, animais e planeta, e meio ambiente, tá? Então, o direito positivo, ele se pautou simplesmente no direito legal, no direito primeiro, à liberdade, tá? Porque a liberdade é o nosso princípio básico do direito, tá? O direito à igualdade já vem a inclusão dos direitos sociais, né? Mas o direito à fraternidade, que é o ar não poluído, que é você ter acesso à água limpa, que é você ter acesso a esses direitos que são de todos, é um direito completamente esquecido, tá? Então, Tati, só para dizer assim que naquele momento a gente falou bastante do direito à igualdade e do direito à liberdade, né? Eu falei do direito à igualdade já como se fosse uma superação do próprio direito à liberdade, ou um contraponto entre liberdade econômica e dignidade humana. Agora eu queria, se eu fosse escrever novamente, eu já colocaria também fraternidade como princípio esquecido, tá bom? Obrigada. Professora? Sim, Sofia. Aquele livro do Norberto Bobbio, do Liberalismo e Democracia, ele fala também sobre essa questão que a Tatiana falou, sobre essa não conciliação entre a liberdade e a igualdade, né? No sentido de que, por exemplo, a China,
em que nos últimos anos a educação lá melhorou assim substancialmente, mas a China ainda configura um dos países com um alfabetismo altíssimo, como da Índia, da Etiópia. E aí tem a questão da irracionalidade, da universalidade, né, no sentido de realmente consolidar uma igualdade entre as pessoas nessa qualidade de educação, né? Ok. Valeu a contribuição, Sofia. Obrigada, Sofia. Obrigada, professora. Continua, a senhora continua? Pode continuar. Posso continuar? Obrigada. No próximo item, quando a professora traz a introdução, a questão do direito à educação ser um direito subjetivo, ao qual aparece ainda também na própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela também menciona, não pode pertencer ao universo das normas meramente programáticas, que dependem da vontade de seus aplicadores. Em meio à introdução, a professora comenta sobre a questão dos administradores de não terem algo próprio ou privado que possa ser feito em prol deles mesmos, mas em prol da comunidade, em prol... Então, não é porque você está administrando que você vai, de repente, fazer algo em prol de um interesse privado, né, que aí já entraria a questão administrativa, Robério, né, também, que, por sua vez, é preciso entender que essa vontade dos aplicadores, ela tem que ser coerente com a norma, e não é por termos a liberdade de uma discricionariedade que você vai fugir e aplicar de acordo com os interesses privados e não pensando nesse interesse coletivo, tá? Por isso que a educação como direito subjetivo é destacada dessa maneira, uma forma que possa alcançar realmente essa coletividade ou esse interesse público e que os administradores, né, não possam manipular os seus administrados, que seríamos nós, tá? E esse próximo item eu até deixei em negrito, porque também, né, são frases assim fortes e marcantes, quando a professora fala a ignorância é uma forma atual de escravidão, é uma doença que cega, paralisa e torna as pessoas frágeis e deficientes. De fato, né, quando você vê que e eu falaria mais, quando essa ausência de educação ela é, de uma certa forma, intencional, consciente, não chega até determinadas comunidades por uma ingerência do administrador. Isso torna, muitas vezes, obviamente, essa escravidão. O fato de você ter uma educação sem ser de qualidade já te torna escravo, e o fato de você ter essa completa ausência de educação te torna mais escravo ainda. Porque você não consegue acompanhar e não consegue fazer implementação de ações, discutir política, discutir economia, entender, e você fica uma presa muito mais fácil nesse sistema econômico-político ao qual nós vivemos, de ser manipulado de uma determinada maneira e agir de acordo com que esses administradores, assim, pretendem que você tenha uma ação. Por isso, né, eu reitero, a ignorância é uma forma atual de escravidão. A gente deixa eu falar, Roberto, tá? É uma doença que cega, né? Porque quanto menos educação você tenha, menos empatia para a discussão você tem. Você vê que uma pessoa, muitas vezes, ela, por uma ausência, ela fala e não aceita um debate, não aceita o diálogo, e aí já começa a ficar difícil. Pode falar, Romério, perdão. Tá. Eu quero dizer a você o seguinte, pegando o gancho aí de onde você estava, e estou aqui pela página 12 do texto, né? 12, se você pegar no PDF, da página 12, deixa eu ver aqui qual é ela, na página 21 do texto, né? A educação é a maior aliada do progresso do Estado contra a fome, contra a miséria, contra a marginalidade, a corrupção, os níveis sociais e econômicos. Somente uma população consciente da sua cultura histórica, valores e tradições é capaz de se posicionar como sujeito de direitos e deveres, reconhecendo que as autoridades constituídas do Estado nada mais são do que seus representantes nas suas funções legislativas, judiciais, executivas, e continua a autora. Eu quero destacar que a educação é a única forma de aumento de despesa pública.
porque à medida em que, pelo menos, professora Gina, a única forma lícita, porque quanto mais educados somos, mais exigimos serviços públicos de qualidade, onde a educação é maior, onde a educação pública é maior, onde os pais são mais formados formalmente, são mais educados formalmente, por exemplo, a capital, ou no interior, onde os pais são analfabetos funcionais e poucos de uma maior escolaridade. Obviamente que a resposta é que a educação é maior, onde as pessoas são educadas, porque exigem uma educação de qualidade. No mesmo sentido, elas vão exigir um serviço público de saúde de qualidade, vão exigir um serviço de transporte de qualidade, né? Porque se desenvolveram educacionalmente, se desenvolveram também economicamente, então querem melhores vias de trânsito e assim por diante. A educação formal é a única forma de evolução da sociedade e de aumento das despesas públicas. Tem lá uma frase mais anterior no texto, de uma professora chamada Maria Lúcia Antunes, ainda vem outro nome depois, diz que sem a educação, e foi também o raciocínio da professora no texto, que sem a educação, os demais direitos não se implementam, né? Eles são apenas um arremedo de direito, uma expectativa de direito, alguma coisa assim. Devolvo para você, Tatiana. Ô, Robério, antes de devolver para a Tatiana, eu queria só que tu terminasse a leitura desse parágrafo, porque aí mostra também a minha visão de liberalismo, tá? Uhum. Então, deixa eu ver. Termina aí, continua esse teu parágrafo, lê só até o final do parágrafo. Somente uma população. Vai lá. Somente de onde parei, né? Somente Sim. uma população consciente de sua cultura, histórias e valores tradicionais é capaz de se posicionar como sujeito de direitos e deveres, reconhecendo que as autoridades constituídas do Estado nada mais são do que seus representantes nas funções legislativas, judiciárias e executivas, e que têm como essência de suas funções garantir a justiça e o bem comum, verificando sempre se as normas por eles aplicadas são formalmente boas, se admitem as provas de aferição relativas à positividade, à juridicidade, à vigência e à eficácia. A sociedade é maior que o Estado e o homem é maior que a sociedade. Pronto, então a minha visão liberal, viu, Roberto, está justamente aí, ó. A sociedade é maior do que o Estado e o homem é maior do que a sociedade. Então, nos regimes ditatoriais, acredita-se que o Estado é maior do que tudo, não é? Então, é o Estado que manda, é o Estado que domina, e você acaba ignorando quais são os 3 elementos básicos do Estado. Sofia e Mariana, quais são os 3 elementos básicos do Estado? Vamos ensinar aqui para os professores. Soberania, território e população. Pronto, então vamos lá. Na verdade, é população, território e poder de mando, tá? Que é a mesma coisa que a Sofia disse. População, território e poder de mando. Isso é o Estado, tá? Então, sem população educada, consciente, que participa, você não tem Estado, porque Estado não é apenas poder de mando. Poder de mando legislativo, executivo e judiciário são funções do Estado, tá? Que devem ser implementadas dentro de um respectivo âmbito territorial. E aí a Mariana, que está estudando controle de convencionalidade, né, já sabe que essas leis que são aplicadas dentro de um determinado espaço territorial, também elas têm, no âmbito internacional, essa visão que tem que ter o respeito a um sem número de direitos humanos que se transformaram em direitos fundamentais, né? E aí, nesse sentido, viu, Roberto, que quando você escolheu esse parágrafo, eu achei bem interessante, porque é realmente a minha visão de achar que o homem liberal, o homem
que participa, ele é mais importante do que a sociedade, e a sociedade é mais importante do que o Estado, porque o Estado, na verdade, é a junção de todos esses elementos. Tá? Devolvendo a palavra para a nossa oradora. Vamos lá, Tatiana. Ei, Raul e Charles e Roberto, estou esperando vocês falarem também, tá? Só marcar aqui a página com clips. Estou ouvindo atentamente, viu, professora? Pronto, joia, querida. Fique bem. Muito obrigada. Continuando, tá? E aí a professora prossegue na introdução, tá? Mantendo o raciocínio lógico da introdução, falando do fortalecimento dos órgãos e mecanismos de fiscalização do Estado, sejam os tribunais de contas, Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Judiciário, e, sobretudo, o incentivo à fiscalização efetiva, realizada pela sociedade, representada nos conselhos nacionais, estaduais e municipais, garantirá a aplicação de recursos para a efetivação dos direitos sociais, que é com base na fala da professora, né, anteriormente, que a verba acaba, ou foi, no momento da pesquisa, que hoje ainda acontece, sendo desviada por meio de corrupção, sendo desviada para outros meios e não aplicada diretamente no âmbito da educação. Então, quando ela fala do fortalecimento para dos nossos mecanismos de fiscalização, seria justamente para combater esse tipo de corrupção, esse tipo de desvio, esse tipo de fraude, esse tipo de doença que acaba atingindo diretamente a educação e diretamente todos os cidadãos, né, brasileiros que se omitem, muitas vezes, de ter o alcance dessa, se omitem não, que tiram ele, né, como personagens ativos desse processo educacional. Tá? Seria isso. Aqui ela cita o artigo 214, na sequência, eu estou mantendo uma sequência lógica, tá, gente, da introdução. Na hora que vocês quiserem parar, pedir para fazer alguma pontuação das páginas, pode falar, tá? Na sequência, ela destaca a questão do artigo 214, que é justamente para a questão da erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, e que, por fim, esses meios garantam a construção da democracia. O que até hoje, né, nós ainda, de uma forma bem sofrida, de uma forma bem difícil, buscamos. Aí você fala, nos 30 anos da Constituição, quando começaram as celebrações, os eventos, né, eu cheguei a participar de alguns seminários, algumas palestras, e a Carmen Lúcia, ela, na sua fala, quando se criticava, falava assim, mas a Constituição, ela é ampla, ela tem, de certa forma, um romantismo de alcançar a erradicação do analfabetismo, universalização, e aí na fala da Carmen Lúcia, ela falou o seguinte, o problema é que eu preciso ser seletivo dentro da Constituição, eu preciso saber aplicar de acordo com a questão concreta, e não é que tenhamos uma Constituição ruim ou falha, o fato é critérios seletivos para aplicação do que se propõe a Constituição. Então, a erradicação do analfabetismo. É possível a erradicação do analfabetismo? Não, até penso eu que nós temos um analfabetismo estrutural, que é aquele que você aprende só a escrever o seu nome, como uma forma de manipulação também de dados. Então, eu tiro você desse dado do analfabetismo e incluo no alfabetizado, que é mais uma forma também de manipular, né, a comunidade. Tá? E aí, o artigo 214, né, de conhecimento dos senhores, prosseguindo, nós temos o seguinte: há de se acreditar que o distanciamento por parte da população, do Estado e de suas funções e a ausência de ações que defendam o interesse público tem como reação a falta de educação. Quanto mais ausente for a comunidade, quanto mais ausente for, tá, o Estado dessas funções, e o Estado nessa condição que vocês, né, que a professora acabou destacando agora, território, população e poder de mando, acaba que há uma ausência maior ainda da participação ativa, né, dessa comunidade ou desses cidadãos. O item 9, só a educação leva a exercício da cidadania, não foi isso que foi falado, né? Só a educação, eu trago a questão do Hobbes, quando ela fala o seguinte, né, Thomas Hobbes, só a educação leva ao exercício da cidadania, só a educação leva ao exercício da cidadania, ou, por outro lado, aceita-se o conceito de homem no seu estado de natureza de Hobbes. Então, ou nós propomos, ou nos propusemos a uma educação de qualidade, ou nós voltaríamos, né, a um estado de natureza hobbesiano, ao qual
teríamos um homem egoísta, interesseiro, e que quer apenas satisfazer seu interesse pessoal imediato, no caso, em espécie, trocando o voto por mercadoria ou favor. E isso, a professora escreveu em 2004, estamos em 2020, e essa troca, né, de voto acaba acontecendo principalmente, principalmente na capital, na parte urbana acontece, mas principalmente nos interiores. Nós temos exemplos práticos aqui no estado do Amazonas, professora, me permita falar, que nas vésperas das eleições, a questão de barco, por causa das comunidades ribeirinhas, os barcos saem quando há mais movimentação, sai justamente para fazer essa troca, né, de favores, essa troca de mercadorias, traz as pessoas para votar, então há todo esse clientelismo ainda em relação à parte política. Ela destaca também o John Rawls, que o microfone aí dando interferência. Se não, tá? O John Rawls, ele traz a questão do véu da ignorância. Esse véu da ignorância seria justamente você se abster de qualquer conhecimento do que possa te privilegiar, tentando agir de uma forma imparcial na sociedade. E aí o texto que traz a introdução é o seguinte em relação ao John Rawls. Tá? Se não for possível uma sociedade dos povos razoavelmente justa, se não for possível, uma sociedade dos povos razoavelmente justa, cujos membros subordinam seu poder a objetivos razoáveis, e se faltou um S, gente, me perdoe, e se os seres humanos forem, em boa parte, amorais, quando não incuravelmente descrentes e egoístas, poderemos perguntar com Kant se vale a pena os seres humanos viverem na Terra. Então, nesse contexto, um diálogo entre o John Rawls e o Kant, se nós não conseguimos razoavelmente ou de uma forma justa termos essa aplicabilidade de uma justiça, de um alcance à educação, vem o Kant, e sobressai a pergunta: vale a pena os seres humanos viverem na Terra se justamente não terem condições que possam razoavelmente atingir toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão? É possível de uma forma... Isso, os dois liberais. Seres humanos, em boa parte, amorais, quando não egoístas. Então, a fala de John Rawls e o do Kant, ele serve muito bem para ilustrar o quanto ainda somos e vivemos uma sociedade egoísta. Por quê? O fato das políticas públicas não alcançarem esse meio termo, e é importante, eu vou adiantar, mas eu vou falar mais à frente, professora, só lembrei de um detalhe, quando a senhora destaca nessa introdução a questão aproveitando a teoria da justiça de John Rawls, a questão em 2004 e 2005, que é uma questão histórica, a questão do alcance à educação de negros e pobres, que é uma questão muito mais difícil de ter um acesso. Então, se em 2004 e 2005 já era complicado, historicamente falando, isso consta também na introdução, tá? Eu não estou saindo, tá na introdução. Hoje em dia, mesmo por cotas, por meio de participação, mas ainda é uma questão bem dificultosa de você ver. Eu não sei se vocês viram, professora, mas teve uma candidata no concurso público que ela se enquadrava nos traços... fenótipos, que é o que o concurso pede, o fenotipo, não é? Os fenótipos, características físicas de uma pessoa para se enquadrar na cota de negra. E aí ela se inscreveu na cota de negro e o tribunal entendeu que ela não poderia assumir, tomar posse, porque ela era bonita para ser negra. Então, assim, imagina o absurdo. Ela tinha uns traços, cabelo, nariz apatado como o meu e tal. Fala, professora. Querida, deixa eu te dizer, olha, eu passei a palavra para ti 9h45, tá? São 10h47, tá? Na verdade, a gente vai concluir normalmente a introdução, era para a gente concluir a introdução e a conclusão, tá? Desse livro, porque semana que vem a gente já tem outra temática, tá? Assim, eu adoro, tudo bem, estamos falando de mim, tá? A tese de cada um é como um filho que a gente faz, como você sabe, não é? Mas a gente tem que apressar um pouquinho a fala para poder tirar o essencial e realmente fazer com que as pessoas leiam, tá bom? Então, para que a gente volte aqui para o... claro, aceitando a colaboração de cada colega, né? Porque o meu medo é que o povo suma. Charles e Raul, onde é que vocês estão?
Estou aqui, professora, estou aqui acompanhando a leitura, junto com a Tati. Estamos aqui, professora. Pronto, tá? Procurando a Essa página coisa do... online é difícil, tá bom? Então, vamos lá, Tati, tirar o ponto principal. A gente está falando sobre o direito à educação sistemática, sobretudo sobre o Fundef. Agora, a gente passou a ver os teóricos que justificam, de alguma forma, essa temática. Quando vocês forem escrever a tese de vocês ou a dissertação, não façam como eu, porque na introdução e na conclusão não se deve fazer citações, tá? Eu fiz errado, porque na minha época eu não tive aula de metodologia, meu orientador não me ensinou como é que eram essas regras, tá? E se eu fosse fazer de novo hoje em dia, eu não faria com esse número de autores. A gente deixa os autores para dentro do texto, tá? Mas, como eu disse, vamos observar os autores que fundamentam a introdução, não é? E aí, então, a gente está agora nesse foco aí dos autores, tá bom? Tati, eu estou só assim ajudando também para que tu guie a tua defesa no final desse semestre, tá certo? Da concentração do tema ao ponto, tá bom? Nós temos quantos minutos para encerrar essa Minutos, apresentação? professora. A gente tem até às 11h30 para fazer introdução e conclusão. Certo. Certo, professora. É só para eu não participar mais, né? Não, pode participar. É para todo mundo participar, ainda tem isso. Olha, na aula, já que a gente está aqui também no mestrado, doutorado, estrito sensu, vocês sabem que uma aula que não tem participação é muito sem graça, né? Que só tem exposição. Mas até assim, a exposição você tem que controlar. 1 minuto para cada um e traz de volta, a pressa vai, né? Tem que seguir um ritmo, tá bom? Eu quero é que todo mundo participe e vai te preparando para a conclusão, Robério. Eu vi assim, professor, que a senhora defende essa descentralização, vamos dizer assim, que não é o termo certo tecnicamente, da educação, desde que o Estado tenha condições de intervir sobre isso, seja capaz de fiscalizar. E que, mais que isso, que os cidadãos estejam aptos a fiscalizar o Estado, naquela sua ideia de que o homem é maior do que o Estado. Então, a atividade estatal voltada a descentralizar a educação para, possivelmente, que aí particularmente não concordo, um melhor aproveitamento dos recursos, né? Viu, Robério? Porque é questão legal. Na época do Paulo Renato de Souza, que era o ministro da Educação, tá? Nessa época que foi escrita essa tese, e a lei dizia que os municípios são responsáveis, tá? Pela educação das creches, né? E o Estado é responsável pela educação fundamental, tá? E aí também tinha de retorno a questão da educação do ensino médio. E, na verdade, a gente tem ensino de creches, depois ensino fundamental, depois ensino médio e ensino superior, né? Era bem segmentado quem tinha responsabilidade sobre isso, até que os municípios diziam que eles eram doentes da federação e não entes. Por quê? Porque coube uma grande responsabilidade por efetivar direitos aos municípios, tá? Então, nessa época, era a responsabilidade do Estado garantir o ensino do Fundef, né, do ensino fundamental, né? E os municípios também recebiam verba direta para implementar o Fundef. O Estado ele complementaria e a União complementaria aquilo que não tinha sido, quando não era possível alcançar com recursos próprios, tá? Mas o município recebia o dinheiro para aplicar no Fundef, daí é que se fala de descentralização no âmbito da educação. A descentralização que eu falo não é privatização, é o município ser responsável por receber o recurso e implementá-lo. Tá? Professora, aí a gente observa assim, se esses municípios agissem como devem agir, né? Seria o mundo ideal. Mas esses desvios desses recursos da educação têm sido enormes, né? É tão grande que eles caçam prefeitos para gastar o dinheiro da educação, porque não é raro que tenha mais de 50 milhões bloqueados nessas contas do Fundef,
depois são liberados para ser gastos para o município, e nessas horas eles se matam por lá para desviar esse dinheiro. Tati? Ok, obrigada. Professora, se a senhora quiser também, na página 27, né, justamente sobre o que vocês estão falando, a municipalização, a citação na página 27, quando fala para Paulo Linhares, reflete sobre a necessidade, página 27. Sim. Só para complementar o raciocínio. E aí, quando é citado que essa municipalização sem controle social não adianta também, que é justamente o que a professora estava falando. Tem uma citação, tá? Não sei se dá tempo de ler, então eu não vou fazer isso. Dá tempo de ler, Tatiana, pode ler. Então, A citação do Paulo Linhares, que era o deputado, que era o presidente da CPI do Fundef. Isso mesmo, tá? Então, a senhora quer pedir para alguém ler? Ou eu leio? Charles. Charles. Página 27. Oi. A página citação 27. da página 27. Página 27, está aqui. A 27 peraí, do livro. Municipalização sem controle social. Eu não tô. Eu tô na página 27, 18 do PDF, já. É a página 18 do 18 PDF. do PDF, pronto, é isso mesmo. É a dúvida é essa. Deixa eu começar aqui Vai lá. Achou, Charles? Paulo Linhares reflete sobre a necessidade de se operar uma adequação à realidade nordestina. Constata que é necessário conhecer a cultura de um povo para saber como desenvolver suas potencialidades. A sociedade só exercerá um controle efetivo sobre as políticas públicas se ela acreditar ser um dos seus agentes e também sua beneficiária. Continua adiante afirmando: a municipalização sem controle social, tentativas de implantação de modelos anglo-saxônicos numa sociedade vitimada pela paixão católica, pela autoridade, dão sempre tremendas zebras. Ao observarmos o Ceará, sob esse ponto de vista, continuamos sem saída. A conversão de uma sociedade patrimonialista numa sociedade de concorrência, sem que se modifique os modelos de... Aí muda aqui a página, deixa eu chegar. Gestão local. Gestão local mostrou-se impossível. A necessária produção de novos poderes e de novos direitos nascidos do localismo exige a regeneração do tecido democrático em cada quarteirão e em cada bairro. Na falta disso, as políticas públicas explodirão, submetidas a rapinas e clientelismo, após provocarem, claro, desmontes, miséria e experiências dramáticas. Pronto, exatamente isso, Tati. Pronto. É justamente a discussão que vocês estavam falando, né? E quando a professora citou a questão da descentralização, é no sentido dessa municipalização, de descentralizar, mas, né, com uma certa autonomia também, autonomia que poderia dar para esses municípios a garantia de levar realmente uma educação conhecendo a realidade, com qualidade, tá? E que vou continuando, tá? E aí eu trago aqui só para ir caminhando para o encerramento prolongado. Eu já falei da questão salarial, a questão de brancos e negros, né, que é em relação à educação, que a senhora traz de material também, ter questão salarial diferente. O próximo item também é a questão, na sequência, independentemente dos fatores étnicos da raça brasileira, verifica-se que, com a crise do Estado, a municipalização, o autogoverno, se municipalizou. O mal-estar social brasileiro, precária, né? Uma precária de saúde, educação e assistência social, tá? O que significa dizer que mesmo
tentando abarcar a questão da municipalização, mas essa precariedade também no âmbito da educação, ela continua em função de quê? De desvios, de programas que não existem, de políticas públicas mal aplicadas ou mal elaboradas, sem conhecer a realidade das pessoas, né? Acabam não tendo ou surtindo nenhum tipo de efeito. E aí esse mínimo de igualdade é essencial. A professora traz o autor João Carlos Spada, né, que faz uma crítica às duas perspectivas rivais, e aí foi o que já foi comentado aqui entre a professora e o Robério também, o professor Robério, a do neoliberalismo e a do socialismo, e o João Carlos Spada, ele apresenta uma tese rotulada de liberal, tá? Essa tese considerada liberal é justamente uma que, por sua vez, vai buscar esse controle, uma fiscalização maior na sociedade. A sociedade, e aqui é o que o Robério também já falou, né? A sociedade é maior que o Estado. Qual é a nota de rodapé? Pode falar, professora. Qual é a nota de rodapé que você está dizendo, do Spada? Qual é o número da nota de rodapé do Spada? Qual é a página? Não recordo, que eu não coloquei, professora, aí, mil perdões. Eu não situei. Era só para eu poder acompanhar aqui no texto, mas tudo bem, pode ir adiante. Eu não coloquei nessa, tá? Ok. E aí, para continuar, né, o não oferecimento da educação, ou seja, né, a sua oferta irregular, pode ser objeto de inquérito civil, ação civil pública e outras ações de responsabilização contra o administrador junto ao Poder Judiciário, que é justamente a temática, né, do trabalho da professora, direito à educação, controle social e exigibilidade judicial, fazer com que realmente, de alguma maneira, essas pessoas consigam, né, o alcance à educação, ao qual se trata de uma questão subjetiva, direito subjetivo. Tá? Na página, deixa eu fazer a página. Agora eu me perdi. 34. Página 34? Já está aqui. Ô, Robério. A pessoa coloca... Obrigada, Robério. Eu sou um bom assistente. Eu não disse que ia ser assistente. Eu coloquei a página aqui para procurar ainda, senhor. Né? Na página 34 é destacado, né, a questão do Estado mínimo, do Estado liberal, e aí também traz a questão do Estado regulador. Eu destaco apenas a questão do Estado regulador, já que a gente está tratando a questão de controlar, fiscalizar, tá? E na parte do item, né, da seção acima, temos o seguinte: Estado regulador, aquele que tem por função regulamentar e fiscalizar a prestação do serviço realizado pelas concessionárias ou permissionárias, que é o que aparece na página 34, e aí temos apenas esse símbolo, tá? Aqui nós temos, já caminhando para a conclusão, já fazendo, faz-se mister, participar, exercer o controle, fiscalizar e exigir dos aplicadores do direito a tutela jurisdicional prevista, que é justamente fazer com que essas pessoas tenham direito à participação, que é o que eu estou falando desde o início, que é destacado na introdução, uma participação em voz ativa, tá? Então, é necessário fazer tanto participação, como controle, como fiscalização, para que realmente possa se evitar esses números fraudulentos ou de corrupção que possam existir no âmbito da educação, e considerando que a educação seria esse up que daria para os cidadãos. Tá? Professora, Tatiana, nessa página... Na página... destacar alguma parte? Pronto. Tatiana, justamente aí na página onde você falou, da página 35, não é? Você estava falando aí de Estado mínimo, Estado regulador, Estado interventor da economia. E aí eu gostaria de chamar os colegas para prestarem atenção aí nessa página 35, logo no parágrafo 1º, quando eu falo o seguinte: após o Estado liberal e o Estado social, temos agora o Estado regulador, que é o Estado brasileiro de acordo com a Constituição. Resta-nos rogar para que esse tipo de Estado compreenda que o interesse público faz parte da essência do direito administrativo e que deve estar expresso na lei, sob pena de impotentes o Estado e sua Constituição sucumbirem diante da ditadura do econômico e de seus interesses, tá? Robério, mais uma vez, só ressaltando que ser liberal não significa você querer um Estado mínimo,
tá? Sobretudo que cada uma dessas formas ela deve se adequar ao tipo de população que se tem. Seria realmente um contrassenso você querer um Estado mínimo no Estado brasileiro, que tem 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, tá? Então, o ideal para o Brasil é esse Estado regulador, mais um Estado regulador que fiscaliza, que planeja, que incentiva. Daí aquele PowerPoint que a gente coloca, que tem a gangorra, tá? Planejar, incentivar ou limitar atividades. E aí eu até acrescentei regenerar a natureza, tá? Então, em qualquer tipo, existem países, existem situações diversas que vão exigir políticas próprias, tá? Políticas próprias que eu digo, o Estado mínimo é um bom Estado? Sim, mas para aqueles países que já alcançaram o patamar mínimo civilizatório. Falar de agência reguladora no Brasil, como o Paulo Linhares falou, será que é uma boa ideia? As agências reguladoras são ótimas para a Inglaterra. Por quê? Porque lá existe essa consciência coletiva, existe realmente uma cobrança, uma fiscalização e um controle social. Infelizmente, a característica do Brasil e da população é não termos instituições. Naquela linha do Fukuyama, mais instituições ou mais Estado? O que é que a gente tem? Mais Estado. O que é que a população quer? Mais Estado. A população não quer cobrar, fiscalizar, entrar com as ações devidas, entrar com ações populares. Você quer simplesmente que as coisas sejam feitas pelo Estado. Então, nesse tipo de sociedade, como é que você vai fazer funcionar bem agências reguladoras se não existe a participação da população no efetivo controle social? É complicado, tá? É muito complicado. Por quê? Porque não existe, na minha esperança no livro, é que, tendo uma educação de base, tendo uma formação cívica, pensando coletivamente, essa população realmente se manifeste de alguma forma, tá? Em favor dessa formação desse capital humano que repercute em boas instituições, né? A gente tem até um livro que tem instituições e estados, né? As boas instituições, nem me lembro mais o nome do livro exatamente, que era boas instituições na América Latina, tá? E não tem, é impressionante como a população, mesmo ganhando dinheiro ou conseguindo ingressar nesse patamar mais alto financeiramente, eles continuam não formando instituições, tá? Eu, por acaso, estou agora num condomínio, porque estou com obra em casa, e é um condomínio que deveria ser um condomínio de pessoas que já conseguiram algum ingresso financeiro, mas a vida coletiva é muito complicada, tá, gente? Por quê? Porque as pessoas não têm consciência coletiva. Tá? Quando eu morei lá na França, num apartamentozinho de 60 metros quadrados, e aí a babá tinha filho pequeno, a babá foi gastar água, lavando fralda, etc. e tal, o vizinho da janela dele disse: você não sabe que a França está em crise de água? Como é que você ousa gastar água? Gritando de uma janela para outra, tá? E eu, na época, que era nova, imprudente, disse: o que você tem a ver com a água que eu estou gastando? Não sou eu que pago, tá? Então, era burrice minha, tá? Era ignorância minha da formação de nordestina, achar que eu estava pagando minha água, logo eu podia lavar minhas fraldas, né? Mas ele queria que ela pegasse todas as fraldas e a roupa da criança e lavasse na lavanderia coletiva para não gastar água, porque a França estava em contenção de água. Quando é que você imagina um tipo de comportamento desse no Brasil? Nunca, tá? Porque as pessoas não têm esse aspecto coletivo. Tatiana, olha, muito obrigada pela exposição aí da introdução. Eu acho que cada tese que a gente faz, a gente só faz, na verdade, uma tese, né? O pensamento está aqui, foi de 2004, em 2020, mas o meu pensamento continua voltando quando eu estou escrevendo, tá? Para a tese, tá? E a gente tem o período de recém-doutor, viu, Robério? Mesmo você que está fazendo a tese, assim como eu fiz, já numa idade que nós já éramos professores, já éramos servidores públicos, já tínhamos uma certa consciência, com certeza eu sugiro que tu aproveite bem esse teu período, porque é um período muito rico para abrir o pensamento e talvez para tirar certos mitos
que a gente tem na cabeça, tá? Para eu entender o que era república com o Martônio, não foi fácil. Para eu entender que república nem sempre é democrática, é um processo doloroso, tá? Porque você tem república que não é democrática, como você tem Estado de Direito, que também não é democrático, como você tem situações que o Estado mínimo, que é muito bom, noutros não, tá? Então, esses preconceitos diante de certas palavras que vão inculcando na nossa cabeça, fora neoliberal, fora liberal, a favor do Estado interventor, essas palavras são bem mais complicadas e têm repercussões bem mais amplas, e elas só têm uma coisa em comum, que é o homem de Hobbes, o homem lobo do próprio homem, o homem covarde, cruel, volúvel, que está tanto no estado mínimo quanto está no estado máximo, tá? O problema é que no estado mínimo ele causa menos mal, o problema é que no estado máximo a corrupção causa um mal maior, né? Enfim, e aí quem sou eu para dar a palavra final? Porque eu digo que eu sempre gosto de estudar, tá? Eu quero continuar estudando, eu vivo inventando o que estudar. Robério, a palavra. Sim, professora. Eu quero dizer que eu me encontro nas suas palavras. Eu concordo absolutamente com o seu texto e com a senhora quando fala sobre o liberalismo. Quem eu não suporto, que eu acho um bandido, é o Brescia Pereira. Agora, fiquei com a inveja branca da senhora danada, porque a senhora citou aqui na página 35 o Nelson Saldanha. O Nelson Saldanha, em 2012, quando eu fui fazer lá o mestrado, eu acho, por aí, eu ia todo dia à biblioteca da Unifor ler o livro do Nelson Saldanha, porque eu botei na cabeça que ia cair na prova do mestrado, sabe? E quanto mais eu lia o Nelson Saldanha, menos eu compreendia. Aí a senhora vem e cita aqui na página 35 o Nelson Saldanha. Eu digo, a essa Gina é danada mesmo, porque eu fui aluna do Nelson Saldanha, cara. Eu estudei, eu fui aluna dele, Robério. Fui aluna do doutorado dele. Olha, e não era assim como vocês, não. Eram 9 horas de aula por dia, tá? Eu fiz um dia inter com o Nelson Saldanha e ele só tinha hora para começar, tá? E aí eu digo que eu aprendi 2 palavras no meu doutorado e aprendi com o Nelson Saldanha, tá? Eu só aprendi, pessoal, 2 palavras no meu doutorado, tá? Que eu ainda estou gravando, gente, isso que eu estou dizendo. Bom, uma delas foi com o Nelson Saldanha, e a palavra foi secularização do poder. E eu disse, professor Nelson Saldanha, muito bacana a questão da secularização do poder. Eu queria escrever sobre secularização da democracia. E aí ele disse, Gina, não faça isso não, porque eu estou escrevendo meu livro agora, espere. E ele publicou, acho que um dos últimos livros dele, sobre a secularização democrática, né? E era assim, sabe aquelas pessoas que têm um conhecimento ímpar, mas que vai falando, e eu não tinha. Eu me coloco muito como aluno, às vezes você não tem capacidade de entender aquilo, eu ficava com inveja do Newton, pessoal. Sabe o Newton, nosso professor aí? Porque o Newton, tudo, né? Não, o Newton entendia tudo, o Newton vivia com aquela mala dele de livros, tá, Robério? Aquela coisa assim, que ele abria aquela mala dele, saía todo tipo de livro, do Niklas Luhmann, não sei o quê. Eu vinha, em 2000, da Assembleia, vida prática, preocupada com a educação, com o Fundef. Eu não sabia nada de Niklas Luhmann, eu não sabia nada desse monte de teórico, de Robert Alex. Confesso para vocês que isso é um aprendizado que a gente vai tendo aos poucos. Eu vinha de uma vida prática. CPI do desmonte, CPI do Fundef, corrupção, nepotismo, patrimonialismo. Isso aí eu entendia demais, porque eu vinha aí como você da Assembleia Legislativa. Então, a gente vive essa labuta diária do discurso prático, da luta prática. Quando eu fui fazer o doutorado, já foi em 2000, Roberto, tá? E aí o Newton sempre foi um acadêmico, tá? Sempre foi um acadêmico. Talvez seja o nosso professor que saiba mais teoria, tá? Compensação, o mundo prático dele é reduzido. E o mundo de abertura para um diálogo, porque ele tem uma vertente própria de entendimento. Enquanto que a gente está aí na Assembleia, você sabe que você... Eu, pelo menos, tinha 46 donos, cada um com um discurso diferente. Eu trabalhava aqui no Fundef com o Paulo Linhares e com o Arthur Bruno.
né? Arthur Bruno, PT, eu era assessora do PT, tá? Aqui na CPI do Fundef. Como eu já fui assessora do Luiz Pontes, que era PSDB, como já trabalhei para o Chico Lopes, que era do PC, então você vai vendo assim, um mundo de dicotomia, de diferenças, e a gente tem essa abertura para o pensamento, de entender o que o Nelson Saldanha fala, até o tal do escada. Aqui eu ainda enalteço também, é o pensamento da Marta Arete, que eu queria que vocês prestassem atenção, a Marta Arete e o Pessoowski, é um nome difícil que ele tem. Gente, aqui já estou citando até o Gustavo Arbrucken, da filosofia do direito, tá? Então, esse período, viu, Robério, é de ter inveja, eu tenho inveja positiva de quem está fazendo um doutorado, porque realmente, se vocês aproveitarem bem, é uma explosão de ideias e de conhecimento, tá? Voltando para o Nelson Saldanha, isso aqui da citação dele, que eu nem sei mais onde é que tu estava dizendo, né? Ele enaltece a secularização do poder. 35? 35. Após citar o discurso político de José Ortega y Gasset, lembrando que as instituições são meios e que os fins são centrados em torno da justiça e da plenitude da vida social. A inexistência de simetria entre meios e fins, ou entre formas e valores, corresponde geralmente às crises, ao mal-estar e ao desajuste político-social. É aquela frasezinha que eu vivo repetindo para vocês, teoria e prática. Um discurso vazio, um discurso retórico, um discurso de um jurista que se limita a frases de efeito, ela vai gerar o quê? Em desajuste, mal-estar social e político, tá? Por isso que eu não gosto, eu não tenho mais paciência com palestrantes que são de retórica, quando eu conheço a vida prática de alguns juristas que não coincidem em nada na vida teórica que pregam, tá? Que são, na verdade, demagogos, eu não boto tapete vermelho, tá? Eu tenho até, assim, às vezes eu sou até mal vista pela minha impaciência, tá? Mas é porque a vida teórica da maioria dos juristas brasileiros não corresponde à sua vida prática, né? Você acha bonito o discurso, mas vai ver na prática, age completo. Eu nem sei como é que as pessoas conseguem fazer isso, porque é uma traição não só ao seu discurso, mas à sua própria vida, tá? Se na sua vida você não se identifica com aquilo que você fala, né, deve ser uma coisa muito difícil, né? A pessoa deve viver contratando analistas ou psiquiatras, porque para mim é um discurso esquizofrênico, né? Quando você tem bandeiras que não repercutem na sua vida prática. Enfim, pessoal, a gente ainda tem um tempinho aí, eu queria pular para a conclusão. Vocês prepararam a conclusão? A gente lê. Tatiana e Robério. Tatiana tem a conclusão. Não tenho, Robério. Pois então, Robério, vamos lá para as páginas da conclusão. Eu peço aí a Sofia e a Mariana, que eu espero que ainda estejam aí, o Raul e o Charles, tá? Cada um vai ler um parágrafo, tá? Só para ter vontade de ler mais. Bora lá para a conclusão? Quem começa? Posso começar, professora? Vamos lá, querida Mariana. Conclusões. Não se configuram raras opiniões que negam valor jurídico aos direitos sociais, que os caracterizam como meras declarações de boas intenções, de compromisso político, constituindo verdadeira fraude ao texto constitucional. Leia o próximo? Leia, por favor. A distinção entre direitos civis e políticos, com respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais, indica a viabilidade exclusiva dos primeiros, porquanto se limita à obrigação de não fazer, de abaster-se por parte do Estado, enquanto que os direitos por parte do Estado, enquanto que os direitos sociais implicam o nascimento de obrigações de fazer e a consequente necessidade de utilização do erário para promover serviços de saúde, assegurar a educação, manter o patrimônio histórico e cultural, proteger a infância e a maternidade. Assim sendo, sob a óptica dos que negam efetividade dos direitos sociais, as expressões usadas nas constituições ou leis devem ser entendidas de forma metafórica ou em sentido figurado.
Muito bem. Raul. O Conrad Hessen, em A Força Normativa da Constituição, discorre sobre o discurso do Ferdinand Lassalle, proferido em Berlim, em 1862, no qual ele diferencia a Constituição real de um país e a Constituição jurídica. Esta é um simples pedaço de papel. Essa palavra em alemão eu não sei falar. Cuja capacidade de regular e de motivar está limitada à sua compatibilidade com a Constituição real, formada pelos fatos originados das vontades, de forças ativas e interesses diversos dos latifundiários, da grande indústria do capital, do poder militar e, em menor escala, dos detentores do poder intelectual, da consciência e culturas gerais. Para Lassalle, questões constitucionais não são jurídicas, são apenas políticas, e as forças políticas movem-se consoante suas leis. Tanto na praxis quanto na política cotidiana, quanto nas questões fundamentais do Estado, o poder afigura-se sempre superior às forças normativas jurídicas e a normatividade submete-se à realidade, ao fato concreto. Eu continuo lendo? Charles. Obrigada, Raul. Professor, a minha conexão caiu agora, eu fiquei uns minutos sem apresentar. Qual foi o último parágrafo que foi lido agora? Ele leu sobre o Conrad Hess, tá? Você vai ler agora a página 270. Durante a realização de toda a pesquisa. Certo. Durante Durante a realização de toda a pesquisa, que ora se conclui, persiste o duelo, representado e exposto por Conrad Hess e Lassalle. A base calçada na realidade cearense e brasileira, aparentemente, confirma a teoria de Lassalle. Os pactos e convenções internacionais não obrigam os Estados-membros à execução de metas objetivas que garantem o direito à educação. A eficácia do direito social à educação, mesmo que previsto pela Constituição Federal há mais de 15 anos como direito público subjetivo e disciplinado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não logrou êxito junto à realidade. O Ceará continua com 46,95% do contingente de eleitores sem possuir sequer o ensino fundamental. Pronto. E aí eu ia até vou pedir a Carol, que teve que se ausentar porque a filha está com febre, né? Que ela olhe esse índice, porque esse índice foi tirado do Tribunal Regional e Eleitoral daquela época, tá? E a gente está falando que 47% dos eleitores não possuem ensino fundamental, que é grave, tá? Muito grave. E eu não acredito que isso tenha mudado muito. Por favor, Sofia, continua. Aos primeiros estudos, acredita-se que o acesso à educação não encontrou condições econômicas, sociais e políticas para se efetivar e sucumbe cotidianamente em face da Constituição Real. Alguns duvidam da força normativa na Constituição brasileira. Por intermédio de um estudo mais aprofundado e amadurecido, entende-se o que Conrad Hess chama de vontade da Constituição, e que, quanto mais forte se mostra essa vontade e a convicção dos principais responsáveis pela vida constitucional, mais rápidos têm êxito em modificar a realidade, moldá-la e combater a exacerbação do arbítrio dos gestores públicos ou mesmo dos negligentes países ou responsáveis por crianças e adolescentes, que nunca procuraram sequer vaga nas escolas. Olha aí, então a gente está fechando não só contra os gestores públicos, quanto os pais também. A gente fez uma pesquisa junto aos juízes, promotores, para saber quantas ações tinham de pais requerendo direito à educação. Quantos tinham ido nos conselhos tutelares, tá? Então, é ínfima. Por quê? Porque as pessoas se acham impotentes diante do poder público, ou simplesmente são negligentes, tá? Ainda tem gente, pessoal, que não tem sequer certidão de nascimento, tá? E isso não é lá em Ocara, Heriutaba ou Chaval, não. Isso aqui é aqui na comunidade do Dendê, tá? Também. Por favor, a Roberta, não sei se está podendo ler, Roberta, como é que você está? Tati, tu pode tirar o PowerPoint? É só porque eu não estou com ele aberto aqui, eu estou no iPad. Ah, Eu não então estou com ele aberto aqui, tá bom?
Certo. Depois tenta ler, viu? Porque é interessante e foi mandado aí para o nosso grupo. Tati, você pode continuar a leitura, por favor? Eu só não consigo abrir no iPad. Ok. Ok, tá? Muitas são as dificuldades enfrentadas pelos gestores, aqui, né, que nós estamos. Posso A pesquisa realizada. Deixa eu voltar. Continua, Sofia. A pesquisa realizada. Sim. Pode ir, Tatiana, vai lá. A pesquisa realizada junto aos municípios cearenses, conselhos tutelares, conselhos de fiscalização do Fundeb, prefeitos municipais, juízes de direito federal e estadual, diretorias e secretarias, tribunais de contas da União, Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Tribunal de Contas dos municípios, deputados estaduais e federais, senadores, pode constatar a vontade de constituição, entre aspas, no que é pertinente ao profundo desejo de reverter o analfabetismo e garantir uma educação de qualidade. Continua? Robério. Continua, Tatiana. O próximo é o Robério. Muitas são as dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais e secretários de educação na concretização da meta de educar, que envolve desde a aplicação de recursos para a construção e manutenção de escolas, capacitação, desenvolvimento e remuneração de professores, até a motivação das famílias e o convencimento da prioridade e dever de estudar, garantindo-lhes transporte adequado, material escolar e alimentação. Robério. Eu vou continuar, professora. Vai lá, Charles. A força da Constituição pode ser comprovada em tempos difíceis, como o que se vive no Ceará. Ela tem sido capaz de transformar a realidade cearense. Já foi detectada a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Ceará, IDH, e hoje, mais de 97% das crianças e adolescentes cearenses estão matriculados no ensino fundamental. Foram atores desta conquista os 3 poderes do Estado, atuando em todos os níveis da federação. Raul. Vou continuar, professora. Aí o Charles tira o som, tá? Existe uma base normativa que garante os direitos sociais e exigibilidade judicial. Essa base propicia o desenvolvimento da dogmática e da interpretação do direito subjetivo à educação. Ela está configurada desde a norma de caráter universal, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua resolução 2200, de 16 de dezembro de 1966, firmado em 19 de dezembro de 1966 e em vigor desde 13 de janeiro de 1976, até o texto da Constituição Brasileira e toda a legislação ordinária. Continuo? Posso continuar? A legislação constitucional e infraconstitucional ela é bastante insuficiente no que diz respeito ao direito à educação, ao seu não oferecimento ou à oferta irregular, situações que podem ser objeto de inquérito civil, ação civil pública e outras ações de responsabilização contra o administrador junto ao Poder Judiciário. Pronto. Mariana. Mariana está aí? Vou ler. Continua aí, Mariana. Tô. Em face do direito à tutela judicial, do princípio da igualdade e à proibição de discriminação, todos têm o direito ao acesso à justiça, aos recursos judiciais e às garantias processuais para a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais, seja para combater a violação de um direito civil ou político. Pode continuar. Todos enumerados no artigo 5º da LDB, sujeitos do direito à educação, permanência na escola e qualidade do ensino, podem ingressar individualmente, por intermédio de associações devidamente constituídas ou por meio do Ministério Público Estadual e ou Federal, com o mandato de segurança ou com ação civil pública,
para cobrar judicialmente o direito negado. A ação será de rito sumário e gratuito. Continua? Sofia? O Estado e seus poderes estão despertando para a concretização dos direitos sociais. Trata-se de sua própria preservação. Poder Judiciário e Constituição formam duas realidades inseparáveis na vida de um Estado, de forma que o primeiro recepcionará as demandas judiciais em favor dos direitos à educação e dará garantia aos preceitos constitucionais, evitando que questões constitucionais se confundam com questões de arbítrio e de poder. Pronto, aqui vocês estão vendo que eu estou defendendo a judicialização da política no que diz respeito à educação, né? Vamos lá, Robério? Página 273, no finalzinho, último parágrafo. Coloca o som. Está sem som. Posso ler, professor? Vai lá, Charles, enquanto o Robério... Entrou, Robério. Vai lá, Robério. Sabe onde está? Qual é a página, professora? 273. Só falta uma página, gente. Agora é lã, força, um verdadeiro discurso. Cada um vai ler um parágrafo, se prepare. 273. Carlos, pega aí, Charles. Uma das promessas Carlos, normativas... Uma das promessas normativas. Valeu, velho? Pode fazer, Charles, por favor. Tudo bom. Uma das promessas normativas da democracia é a de que os cidadãos terão respeitados os seus direitos, o que pressupõe a presença normativa e institucional do Estado. Infelizmente, a combinação de alto índice de corrupção, fragilidade dos partidos políticos, baixa eficácia de políticas públicas includentes, investidas indiscriminadas do Estado liberal e de crise fiscal impedem que o Estado e o governo democrático estejam efetivamente presentes na realidade brasileira, o que produz como resultado uma atitude ambivalente dos brasileiros que ainda têm, em relação à democracia, a sensação de que dela não resulta qualquer impacto positivo na qualidade econômica de suas vidas e na diminuição da extrema concentração de renda. Muito bem. A crença na democracia. Pode seguir, professor? Pode sim, por favor, Roberto. A crença na democracia e nos seus valores é tarefa de construção diuturna, a exigir o empenho da sociedade que fiscaliza, denuncia e requer investigação sobre atos suspeitos de corrupção do poder público, que assume seu papel nas democracias representativas e realiza investigações aprofundadas, trazendo ao debate político o interesse social do Estado, que respeita a lei e aplica a justiça. O Estado deve superar o debate entre o ato discricionário e o ato vinculado e afirmar que todos os registros financeiros serão rotineiramente sujeitos à inspeção e que todos os servidores do controle de verbas públicas têm o dever de usar procedimentos transparentes e serão responsabilizados pelo mau uso de verbas públicas em objetivos privados, prevendo a restituição dos valores até prisão. Tatiane, agora, para concluir, leu todo o resto do texto. Está sem som, Tati. Para que se alie a democracia não pode deixar eleitoral. aberto. Para que se alie a democracia... Encontrei. Para que se alie a democracia eleitoral, já alcançada no Brasil, a democracia cidadã a construir, propõe-se nesse trabalho a construção de uma hermenêutica do direito à educação fundamentada, uma hermenêutica do direito à educação, fundamentada na teoria do direito, na filosofia e sociologia do direito, no direito constitucional, no direito internacional e nos direitos humanos, bem como no direito processual, para ser utilizado pelas comunidades, seus conselhos, pelo Ministério Público e demais agentes do Estado, na tomada de estratégias de exigibilidades desses direitos junto aos tribunais.
concluído o pressuposto inerente à exigibilidade dos direitos sociais, dentre eles o direito à educação, resta motivar a população para que se torne agente de mudança do seu destino no Brasil, Estado democrático de direito. A educação, direito de todos e deveres do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração das visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Muito bem, pessoal. Essa aí fica a minha colaboração para vocês, tá? Aperta agora as perguntas. Essa é a minha colaboração, que expor aqui a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado com vocês, tá? A minha dissertação de mestrado foi tão sofrida que eu não tive coragem de publicar ainda, tá? Apesar de eu ter me dedicado muito, muito, muito a ela, foi sobre as famílias monoparentais multiculturais por reprodução assistida e por adoção, sobretudo a adoção internacional, mas foi tão sofrida na época, porque eu acho que foi em 1994 que eu escrevi, e nós não tínhamos sequer professores doutores para avaliar uma dissertação de mestrado na Federal. Então, colocaram aí um desembargador e, sei lá, outro professor que falaram bem mais sobre regras gramaticais do que sobre a temática exposta, tá? Mas eu ainda vou publicar, porque eu terminei essa dissertação dizendo a loro le parole, ou seja, as crianças que foram adotadas, o direito de fala. E como já está com quase 30 anos, né, que aconteceu isso tudo, as adoções internacionais, etc. e tal, muitas dessas crianças voltaram hoje e elas podem dizer se foi bom ou se foi mal para elas. Mas eu ainda tenho essa promessa de publicar a minha dissertação de mestrado, que eu ainda não publiquei. No que diz respeito à tese, o que eu tenho a dizer para vocês é assim, para quem ainda não fez a tese, aqui a gente tem a pós-doutoranda, já a Tati, já passou por esse percurso, viu, Tati? Mas reveja a sua tese, veja o que é que teve de crítica construtiva, atualize, porque esse pensamento que você colocou, com certeza, fez você enxergar o mundo jurídico de forma diferente. Robério, você que está nesse percurso, tenha sempre a cabeça aberta, né, para entender, às vezes, posicionamentos que não são aqueles que a gente consegue, ou que a gente defende, né, porque tese é um diálogo, que no final você vai defender a sua teoria, né? No meu caso, eu defendi um Estado liberal, tendo Martônio como meu orientador, que você sabe que ele é mais ligado ao Estado, talvez, interventor, né? Interventor da economia. E eu consegui dialogar com ele com tranquilidade, com clareza, para ter a minha liberdade de fala, porque, na verdade, nenhum professor deve ter secto, né? A gente deve motivar o pensamento do orientando na forma que ele possa crescer e apresentar o próprio ponto de vista dele. Raul, quem é o teu orientador? É o Gustavo Raposo. Pronto, está escrevendo sobre o Poder Judiciário? Cortou. Você está escrevendo sobre o Poder Judiciário? Professora, cortou, não ouvi, pode repetir? Você está escrevendo sobre Poder Judiciário? Não, eu estou pesquisando sobre segurança pública, sobre a formação dos agentes de segurança pública no estado do Ceará, tanto a partir como da efetividade de um serviço público, quanto da própria formação, indo para uma área de sociologia do direito também. Entendi. Pois é. Então, Raul e Charles, vocês aí que são os mais jovens, né, assim, do PPGD, não sei se é pela cara, porque eu só posso falar pela cara quando eu ver a certidão de nascimento de vocês. Mas vocês que têm esse percurso, assim, a gente tem que ter resignação, humildade para aprender, tá? Eu sei que o Charles tem bastante, o Charles evoluiu muito, entrou bem novinho aí no PPGD, direto do mestrado, mas ele já teve uma evolução assim, significativa, tá? E produzam, escrevam e publiquem, que a gente vai ter novas bolsas agora no começo do ano, tá certo? E eu gostaria muito de tê-los como bolsistas, tá? Roberta está aí no percurso, é servidora pública também, está lá com a gente na Assembleia Legislativa, né? Eu sei que está com problema de saúde, eu espero que você fique logo boa. E Sofia e Mariana, que ainda estão aí no direito constitucional, começando, né? Vocês já estão aqui com a gente também, vendo como é
como é que a banda toca um pouco mais adiante, não é? Então, eu espero que vocês leiam bastante. O que mais desperta é dizer assim, olhem quem é que a Gina está citando, olha o que é que eu tenho nas minhas notas de rodapé. Não fiquem no texto básico, o que é importante é de onde é que a pessoa está tirando a fundamentação doutrinária que ela está colocando. Eu sofri muito porque eu tinha o caso prático da CPI do Fundef, cadê onde é que eu vou achar doutrina? Fui buscar a doutrina lá do Gustavo Harbrucken. O Gustavo Harbrucken foi professor do Robert Alex, tá? Então, que sorte eu tive de conhecer a teoria do direito à filosofia do Gustavo Harbrucken, porque quando eu tive que dialogar presencialmente com o Robert Alex, né? Vocês sabem que eu já trouxe o Robert Alex 2 vezes aí para o PPGD Unifor, já não foi difícil adotar o livro do Robert Alex como um dos nossos livros de teóricos principais, tá? Então, eu continuo, assim, firme no PPGD, não sei até quando eu vou conseguir, né? Porque sabem que é um colegiado e deve haver uma renovação da própria coordenação, porque eu já estou aí há 10 anos, né? Já é momento, inclusive, de renovar, mas eu tenho mantido firme a ideia de trazer professores doutrinadores suprapartidários, tá? E internacionalistas, tá? Ao contrário de outras universidades que pecam por querer sempre colocar como seus livros principais os próprios autores da própria academia. É uma loucura, tá? Se vocês olharem outros concursos, tem 40, 50 livros, porque cada professor quer colocar o seu próprio livro, tá? Eu adoro a minha tese, me dediquei, me esforcei, tenho vários livros publicados, mas eu não vou colocar um livro meu no lugar de um Robert Alex, nem de um Bruce Ackman, nem, sei lá, do Dworkin, tá? Por quê? Porque são clássicos, a gente tem que ter uma significação também no processo de formação acadêmica. Logo, claro que os meus orientandos e a minha turma, eu gosto sim que leiam, por quê? Porque vocês vão contribuir até quando eu estou lendo para eu melhorar o meu próprio pensamento, tá? Porque ninguém é estátua, ninguém é pau que nasce e morre torto, né? Então, eu espero realmente que vocês leiam, que vocês absorvam o máximo de conhecimento, até para dizer, como o Roberto disse, eu detesto o Bresser Pereira. Roberto, já fica a implicação para tu fazer minha outra disciplina, tu não vai achar o Bresser Pereira tão ruim assim na academia, tá? Eu sei que a gente, servidor público, a gente sofreu com as mudanças naquela época do Ministério da Administração, mas, para mim, só ele ter colocado o princípio da eficiência na Constituição, o cara já merece o meu reconhecimento, tá? E os textos do Bresser Pereira são fantásticos, tá? A gente ainda vai ter a chance de estudar o Bresser Pereira aí, os meninos que já fizeram Estado, Constituição e Economia comigo viram, tá? O cara é um intelectual de peso, tá? Claro que ele queria o quê? Ordem, que ele queria o quê? A redução do Estado inchado, que ele queria o quê? Um monte de coisa que fazia com que, por exemplo, a IOSCE, que era a imprensa oficial do Estado do Ceará, tinha 2.500 funcionários, e você chegava lá para pegar um documento, não tinha, porque o cara estava tomando café, a pessoa tinha saído, e etc. e tal. E foi reduzido, gente, para 5 pessoas, tá? 5 pessoas que fazem funcionar o IOSCE muito bem, tá? Então, será que não é necessário realmente uma gestão mais racional dos recursos públicos? O problema é que os recursos públicos que foram tirados de tal canto, do meu ponto de vista, não foram colocados para os direitos sociais. O que falta é otimizar, planejar o Estado, diminuir, enxugar a máquina do Estado e melhor investir em prioridades públicas. Porque uma máquina inchada, excesso de serviço público que não tem o princípio da eficiência, vai continuar fazendo com que o Brasil passe 225 anos no elevador social quebrado, de acordo com a OCDE. Olhem aí no Google, quando terminar a aula, elevador social da OCDE, tá? Para vocês verem a tragédia que é o Brasil, tá? Portugal vai levar 4 gerações para entrar no circuito, tá? Alguns países levam 5 gerações para entrar no circuito. O Brasil vai levar 9, se um dia entrar. 225 anos, com certeza nós não veremos, nem os nossos filhos verão um Brasil mais equilibrado. Isso, por si só, já é uma tragédia, que não justifica nenhum Estado inchado, nem desperdício de recursos,
né? Senão uma manutenção, a discricionariedade da máquina pública não pode ser confundido com irresponsabilidade da máquina pública. Obrigada, então, muito bom dialogar com vocês sobre a temática da minha tese, esperando que vocês façam a de vocês melhor do que a minha, tá? Quem conta um ponto, quem conta um conto mostra um ponto, né? Eu espero que vocês vejam o que eu fiz de certo, repitam, vejam o que eu fiz de errado e melhorem, tá? Alguém quer dizer alguma coisa para a gente encerrar a aula de hoje? Professor, quero agradecer mais uma vez a generosa oportunidade e quero destacar também que o seu tema educação, um pouco da descentralização que estava sendo comentado, né? Que existe autores que colocam questão de descentralização, desconcentração, mas que não vem ao caso agora continuar essa discussão, mas apenas agradecer a generosidade da senhora e da turma por me acolher e, no mais, tá? Apenas como contribuição mesmo. Obrigada. Roberta, você quer falar alguma coisa, Roberta? Professora, só dizer que essa sua dissertação ela é atemporal, né? Ela traz um conteúdo para a vida prática, independente da área que cada um de nós atue ou pesquise. Eu achei muito rica a exposição, tanto da aula passada como da aula de hoje. E é só agradecer mesmo a oportunidade. Eu acho que a senhora tinha me mandado já antes, eu não tinha lido ainda, mas é indispensável mesmo a leitura dele. Obrigada, professora. Ô, Robertinha, como é que você está? Você, sem ser nem invasão da sua privacidade, mas simplesmente por uma questão de afeto, como é que você se encontra hoje? O que foi que aconteceu? Tu teve um deslocamento, hérnia da coluna, o que é que tu tens? Eu tenho hérnia na cervical, e ano passado eu tive uma crise, fiquei 3 meses praticamente fora de atividade, né? Eu tinha muitas dores, mas eu consegui contornar com medicação, o médico tentou, abriu a possibilidade de a gente fazer cirurgia, mas eu fiquei com muito medo, porque na cervical pode tem risco de afetação neurológica, certo? Sim, sim. E aí, pronto, isso foi no primeiro semestre do ano passado. No segundo semestre eu voltei à normalidade, tanto que eu estudei para o mestrado, resolvi entrar no mestrado. E aí o que aconteceu agora foi que eu, acho que por causa do trabalho mesmo desse período eleitoral, com mestrado e tudo, eu não estava tendo final de semana, repouso nenhum. Eu forcei um bocado e eu entrei numa crise bem forte. Fui hospitalizada 3 vezes para tomar medicação na veia, porque eu gritava de dor. E aí eu me submeti na semana passada, né, que até meu marido falou com a senhora, a um procedimento que chama infiltração. O médico acha que eu vou realmente precisar operar, mas pela minha resistência ele preferiu, então, que a gente fizesse primeiro a infiltração, e eu tenho que ficar de repouso por 30 dias para ser reavaliada. Então, eu estou deitada, eu não ponho a câmera porque realmente eu estou deitada. E eu estou com proibição de digitar, porque eu estou com o mindinho direito dormente. Eu estou sem movimento normal na mão direita. Entendeu? Então, assim, é isso. Eu consigo fazer leitura, eu estou participando das aulas, mas eu não estou trabalhando, estou de licença, eu não estou saindo de casa, eu estou deitada agora, estou deitada de repouso com medicação, fico sonolenta com medicação, e é isso, basicamente. Entendi, querida. Eu espero realmente que você melhore, que supere essa fase. O Randall, meu marido, teve hérnia na coluna, foi bem difícil, ele demorou 6 meses para superar isso, com muita fisioterapia, remédio, etc. e tal, enfim. Mas vai passar, viu? Vai passar, se Deus quiser, e em breve você vai estar bem, tá? Se você puder continuar assistindo nossas aulas, continue, tá? E depois a gente vai conversar aí sobre a apresentação de artigos. Se você precisar de mais tempo, você fala e você entra em regime especial, tá bom? Sem problema. Tá. Você vai dizer. Diga lá, Roberto. Opa, desculpa. Tanto eu como a Roberta tivemos o trabalho publicado na rede. Eu pergunto, esse trabalho não se virá para publicação em outro local, não é isso?
Robério, para qualquer revista que vá ser publicado, as revistas pedem que seja inédito, tá? Então, você não pode simplesmente cortar, colar, copiar e publicar. As ideias, como você bem viu, elas vão sendo seguidas e você pode citar, tá? Eu fiz até questão de você ler uma citação que você fez minha em outro livro e agora também está aqui no Direito à Educação, tá? Então, é como eu disse, a minha base de escrita está na minha tese de doutorado, que foi publicada em forma de livro, tá? Mas vira e mexe, eu tenho fidelidade com aquilo que eu publiquei, tá? Então, eu cito, você pode citar, os autores que você vai citar no artigo da disciplina são os mesmos, ou não, você pode até ter inovado, porque lá na apresentação você deve ter visto outras pessoas que também apresentaram, que devem ter trazido outros autores, que você deve ter aprendido alguma coisa também, tá? Então, você pode, tipo, ajustar, melhorar e dizer também que a base do artigo, você bota em nota de rodapé, que aquele artigo foi fruto da experiência de pesquisa junto à rede latino-americana de não sei o que e tal, apresentado na data de tal. Se você disser isso na nota de rodapé, ele já não é plágio nem autoplágio, mas você já está dizendo qual foi o seu percurso para chegar aqui, tá? Então, para evitar o autoplágio, você tem só que mencionar que aquele artigo, aquela matéria, foi trabalhada durante o evento tal da rede tal.